A Primeira Guerra Mundial. O grito da humanidade. O silêncio antes da tempestade. No início do século XX, o mundo parecia caminhar para a glória. As cidades cresciam, as fábricas rugiam, os trens cruzavam continentes, e os impérios, orgulhosos, se estendiam sobre mares e desertos. Era a era do progresso, do otimismo, da fé na razão. As pessoas acreditavam que a civilização havia finalmente domado a selvageria humana. Mas o que ninguém sabia é que, sob a superfície desse mundo moderno e elegante, um coração antigo ainda pulsava. O coração da ambição, do medo e do orgulho. As nações se olhavam com desconfiança, como feras em silêncio, afiando as garras da guerra. Bastaria uma faísca, e essa faísca veio em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, quando o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria foi morto por um jovem nacionalista sérvio. O tiro ecoou pelos becos da Europa, mas o que ele acertou não foi apenas um homem, foi a frágil paz do mundo, o estouro do mundo. Em poucos dias, as alianças se entrelaçaram como correntes. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia moveu-se em defesa dos sérvios. A Alemanha em defesa da Áustria. A França e a Inglaterra responderam. O mapa da Europa pegou fogo. Milhões de jovens marcharam para o fronte acreditando que voltariam antes do Natal. Marcharam com flores nos fuzis, com sorrisos nos rostos, com a inocência de quem não conhece o som da morte. Os trens levavam homens e traziam silêncio. As mães acenavam nas estações sem saber que aquele aceno seria o último. E assim começou a Primeira Guerra Mundial. A guerra que diziam seria a última. A guerra que mudaria tudo. O inferno das trincheiras. Os soldados chegaram ao fronte com uniformes limpos, hinos patrióticos e promessas de glória. Mas o que encontraram foi lama, lama e medo. As trincheiras cortavam a terra como cicatrizes abertas. Eram buracos de miséria onde o tempo parava. Chovia e o chão se transformava em um pântano de ratos e corpos. O ar cheirava a ferro, a pólvora e a desespero. Homens dormiam abraçados aos fuzis, acordavam com o estrondo dos canhões e comiam pão endurecido entre os gritos dos feridos. No fronte ocidental, na França e na Bélgica, o mundo se reduziu a metros de terra disputados centímetro a centímetro. Um avanço custava centenas de vidas. O progresso era medido em cadáveres. A artilharia rugia dia e noite e o céu, coberto por fumaça, parecia nunca mais clarear. O barulho era tão constante que o silêncio, quando vinha, era assustador. Os soldados o chamavam de a calma antes da próxima matança. O grito da terra. Cada explosão abria crateras como bocas famintas. A terra engolia homens. O gás mostarda, nova arma da ciência, queimava pulmões e olhos. O vento, que antes levava canções, agora carregava veneno. Os soldados usavam máscaras, mas nada protegia a alma. A cada ataque, a humanidade parecia recuar um pouco mais para dentro do abismo. E no meio desse caos, nasciam laços invisíveis. Um soldado francês dividia um pedaço de pão com um companheiro inglês. Um alemão escrevia cartas para casa falando de flores e primavera, tentando lembrar que o mundo ainda tinha beleza. No meio do inferno, pequenos gestos de ternura resistiam como velas em meio à tempestade. As mães e o silêncio das cartas. Longe do fronte, o sofrimento era outro, mais quieto, mas não menos profundo. As mães esperavam por cartas. Cada envelope era esperança. Cada dia sem resposta, medo. E quando o carteiro parava diante da porta, o tempo parava junto. As mãos tremiam, o coração apertava e muitas vezes o papel trazia apenas uma frase. Informamos com pesar. Milhões de mães choraram sozinhas, abraçadas a fotografias. Milhões de amores ficaram suspensos entre a vida e a morte. A guerra não era feita só de batalhas, era feita de ausências. O canto dos mortos. Entre 1914 e 1918, mais de 10 milhões de soldados morreram, cada um com um nome, um rosto, uma história. Mas nas trincheiras, os mortos não tinham identidade, apenas números. O solo da Europa tornou-se um cemitério sem lápides. Homens jaziam lado a lado, amigos e inimigos, unidos no mesmo destino. A chuva caía sobre todos, e então algo curioso aconteceu. Em algumas noites de trégua, o inimigo deixava de existir. No Natal de 1914, em uma das histórias mais belas e tristes da guerra, soldados britânicos e alemães deixaram as trincheiras, caminharam em direção uns aos outros e trocaram presentes, cigarros, pão, abraços, jogaram futebol entre crateras de bombas, cantaram Noite Feliz em línguas diferentes, mas com o mesmo coração. Naquela noite, o céu pareceu menos escuro. Mas logo os oficiais deram a ordem.
voltar a lutar. E o canto se calou novamente sob o som dos canhões. O progresso e a morte. A Primeira Guerra foi a primeira guerra moderna. A ciência e a tecnologia que deveriam servir à vida foram colocadas a serviço da morte. Metralhadoras cuspindo centenas de balas por minuto, canhões capazes de destruir vilas inteiras, aviões lançando bombas do céu, submarinos caçando navios invisíveis sob o mar. O homem, pela primeira vez, tornou-se capaz de matar em escala industrial. Era a era do aço e do sangue. E o mundo começou a perceber que o progresso sem compaixão é apenas outra forma de barbárie. As mulheres na guerra. Enquanto os homens morriam nas frentes de batalha, as mulheres assumiam o lugar deles nas fábricas, nos hospitais, nas fazendas. Elas vestiram uniformes, dirigiram ambulâncias, fabricaram munições. Pela primeira vez, o trabalho feminino saiu do lar e ganhou o mundo. E com isso, o papel da mulher na sociedade começou a mudar. Mas por trás do esforço e da coragem havia o mesmo medo, a mesma saudade, o mesmo peso. A guerra, paradoxalmente, libertou e feriu ao mesmo tempo. O fim que não era fim. Em 1918, depois de 4 anos de destruição, o som dos canhões começou a cessar. A Alemanha, exausta e faminta, pediu armistício. No dia 11 de novembro, às 11 horas, o silêncio finalmente voltou. Um silêncio que pesava mais do que o estrondo das bombas. Os soldados largaram as armas e caíram de joelhos. Alguns choraram, outros apenas olharam o vazio. As cidades estavam em ruínas, as famílias despedaçadas, e a Europa inteira parecia um corpo ferido. Os líderes se reuniram para assinar o Tratado de Versalhes, prometendo que aquilo nunca mais se repetiria. Mas as sementes da próxima guerra já estavam plantadas ali, no rancor, na humilhação, na vingança. O século XX mal começava, e já carregava o gosto amargo da tragédia. A guerra dentro do homem. A Primeira Guerra Mundial não terminou apenas nas trincheiras. Ela continuou dentro dos sobreviventes. Homens voltaram para casa com olhos vazios e corações quebrados. Sofriam do que chamavam neurose de guerra. Hoje, chamamos de trauma. Alguns não conseguiam dormir. Outros tremiam com o som de qualquer ruído. Muitos não conseguiam falar. Eles haviam visto demais. O herói voltava vivo, mas uma parte dele havia ficado na lama. E o mundo aprendeu tarde demais que nenhuma vitória vale o preço da alma humana. O céu sobre Verdun. Entre todas as batalhas, poucas foram tão brutais quanto Verdun. Durante 10 meses de 1916, franceses e alemães se enfrentaram sem descanso. Foram 300 dias e 300 noites de fogo ininterrupto. Eles não passarão, gritavam os franceses. Mas o custo foi terrível. Centenas de milhares de mortos por poucos quilômetros de terra. Hoje Verdun é um campo verde, coberto de flores. Mas sob cada flor há ossos. O chão inteiro é um ossário. E talvez, quando o vento sopra por ali, ele ainda carregue os ecos das vozes que gritaram, choraram e rezaram naquele inferno. As cinzas do mundo. Quando a guerra acabou, nada era como antes. Impérios caíram. O austro-húngaro, o otomano, o russo, o alemão. Fronteiras foram redesenhadas, nações nasceram, outras desapareceram. Mas o preço foi alto. Milhões de mortos, milhões de feridos, milhões de órfãos. A Europa, que um dia foi o coração do mundo, agora era um continente de ruínas. As igrejas estavam vazias e muitos perguntavam: onde estava Deus durante tudo isso? Mas talvez Deus estivesse ali, nas mãos que socorriam, nas cartas que confortavam, nos gestos de bondade que, mesmo pequenos, continuaram existindo. O homem e a máquina. A Primeira Guerra mostrou que o homem podia construir máquinas para tudo, exceto para amar. O mesmo intelecto que criou poesia e arte, criou gás venenoso e tanques. O mesmo engenho que iluminou cidades, escureceu os céus. O mesmo coração que sonhava com progresso, aprendeu a matar em massa, e assim a humanidade viu o próprio reflexo. E não gostou do que viu. Ecos eternos. As trincheiras foram cobertas pela grama, os canhões enferrujaram, os uniformes se desfizeram. Mas o eco da Primeira Guerra nunca se calou. Ele ainda vive nas músicas tristes, nos livros, nos monumentos, nas datas gravadas nas lápides. Vive na lembrança de que a guerra não é feita de vitórias, mas de perdas. E toda vez que uma nova geração fala em glória, as sombras daquele tempo voltam a sussurrar. Vocês não sabem o que é o preço. O retorno da esperança. Mesmo depois de tanta dor, o homem reergueu-se. Construiu, perdoou, recomeçou.
As mãos que antes empunhavam armas voltaram a plantar, a escrever, a criar. O ser humano é feito de pó, mas também de esperança, e é essa esperança que o faz continuar, mesmo depois de ter visto o pior. Porque, no fundo, o trabalho pela paz também é uma forma de guerra. A guerra contra o ódio, contra o esquecimento, contra a indiferença. O testamento do soldado. Se um soldado daquela guerra pudesse falar ao futuro, talvez dissesse assim: não repitam nossos erros. Nós lutamos por bandeiras que o vento levou. O sangue que derramamos não construiu glória, mas avisos. A guerra não faz heróis, faz órfãos. E nenhum hino cobre o som de uma mãe chorando. Essas palavras nunca foram escritas, mas ecoam no coração de quem entende o valor da paz. A lição do século, a Primeira Guerra Mundial, foi o primeiro colapso global da modernidade. Ensinou que a inteligência sem empatia é destruição, que o patriotismo sem amor é ódio, e que a força sem sabedoria é ruína. O século XX nasceu coberto de fumaça, e dali em diante, o homem passou a temer não apenas o inimigo, mas a si mesmo. Foi preciso ver o inferno para sonhar de novo com o céu. A chuva. Sobre os campos de Flandres. Nos campos de Flandres, flores vermelhas nasceram entre os destroços. O poeta John McCrae escreveu: as papoulas tornaram-se símbolo dos mortos, flores frágeis mas resilientes. Talvez a natureza, em silêncio, tenha sido a primeira a perdoar. A guerra que ainda vive. Hoje, mais de um século depois, a Primeira Guerra parece distante, mas ela vive em cada conflito que ainda nasce da intolerância, da ambição, do medo. O mundo continua dividido por fronteiras e o coração humano dividido por ideologias. A história não se repete exatamente, mas ela rima. E o eco daquelas trincheiras ainda pode ser ouvido nos noticiários, nas cidades em ruínas, nos rostos dos refugiados. O último silêncio. A guerra terminou, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. O homem aprendeu a voar, mas também aprendeu a cair. Aprendeu a dominar o átomo, mas ainda luta para dominar o próprio ego. E talvez a verdadeira vitória seja esta: continuar acreditando na paz, mesmo depois de ter conhecido o inferno. Porque o soldado que volta vivo da guerra sabe: a maior coragem não é matar, é continuar amando. O grito e a luz. Entre o barulho das bombas e o silêncio dos cemitérios, existe uma verdade que não morre. O ser humano é capaz do pior, mas também do melhor. A Primeira Guerra Mundial foi a prova da queda e da possibilidade de recomeço. E se hoje o mundo ainda se levanta após cada tragédia, é porque, mesmo ferida, a alma humana insiste em procurar a luz.